Fala, rapaziada, beleza? Conteúdo sobre fadas no Origem 3, beleza? Vamos lá. Separei aqui no bloco de notas um passo a passo para a gente conversar. Vamos lá. Apresentação e importância das fadas. As fadas são o conteúdo mais importante do Origem 3, tá? Mais importante, cara, todo o seu investimento de cristal verde é aqui nas fadas. JP, quando eu paro de investir em fada? Quando ela já estiver no máximo. Só, cara, o recurso mais importante do jogo são as fadas, tá bom? Como é que eu consigo ver as fadas, JP? Você vai ver aqui, ó, nesses três pontinhos aqui na lateral, tá? Só acompanhar aqui o mouse, esses três pontinhos e a opção de fada aqui, ó. Clicou na opção de fada, cara. Vamos dar uma olhada aqui no índice para a gente entender um pouco melhor, tá bom? As fadas a gente consegue através de uma roleta, tá? Aqui na lateral direita superior, nós temos essa mão aqui segurando um diamante. Vamos dar uma clicada aqui, tá? Inclusive está rolando o evento de fada aí nesse momento do vídeo. No evento de fada você vai roletar aqui, tá? Roletando você consegue fadas. Eu indico a você que só rolete em eventos, tá bom? Deixa eu voltar lá para o índice. Essa é a única forma de conseguir fada, roletando. Você vai ter que ir lá na roleta e vai ter que participar do evento. Só rolete em evento. Ah, JP não está em evento, não rolete, tá bom? Vamos lá. Parte 1, desbloquear e equipar as fadas. Primeira parte, né? A gente já fez a apresentação, primeira parte. Desbloquear e equipar as fadas. Para você desbloquear as fadas, já mostrei, a gente vai ter que vir aqui na roleta, tá? É roletando que você consegue as fadinhas. Deixa eu pular a animação aqui para ser um pouco mais rápido. Toda vez que você roleta, você consegue uma fada. Se você já tiver essa fada, no máximo, ela vira moeda para você poder trocar na loja, tá bom? Deixa eu dar uma mostrada aqui na loja rapidinho para vocês. Existe essa loja de fada. Sempre que você chega com a sua fada no máximo do jogo, tá? Toda vez que você receber ela de novo, ela vai virar moeda para você poder trocar. Por exemplo, essa conta já tem 37 mil moedas. Eu posso vir aqui e comprar fragmentos de fada. Mas isso aí vai ser conversado em outro momento, tá bom? Vamos voltar lá para o índice de fadas. Nós já entendemos aonde a gente consegue a fada. Exclusivamente na roleta, tá? E a gente vai conseguir os pergaminhos no dia a dia. Cara, todo dia você recebe um pouco de pergaminho completando as missões diárias. Todo dia. E eu te aconselho a guardar esses pergaminhos para um evento. Cara, só roleta em evento. Só vale a pena roletar fada em evento. Porque durante o evento, quando você roleta, você ganha um pouquinho mais de giro. Entendeu? Tem recompensa. Ah, roletei 50 vezes, você vai lá e ganha mais 10 giros. Roletei mais 50 vezes, você vai lá e ganha mais 20 giros. Então, por conta disso, você guarda tudo pro evento. O resultado final vai ser melhor para você nos eventos, tá? E você equipa as fadas aqui no Defender. Cara, se você é level baixo, tá vendo as fadas agora, você vai vir aqui no Defender e equipar as fadas, tá? Deixa eu ver aqui. Já expliquei para você o sistema, requisitos, tá? Como equipar as fadas. Ok, vamos lá. Tipos de fadas e seus efeitos, tá? Vamos lá. Quando a gente equipa as fadas, tá? Nós vamos equipar fadas referente aos atributos delas. Então a gente vai falar aqui sobre os atributos de fada, os efeitos dela e como que nós vemos o tipo de fada. Toda vez que você clicar numa fada, você vai conseguir ver, tá? O que ela faz. Deixa eu vir aqui no Defender e retirar esse monte de fada daqui para a gente ter uma visão mais limpa do ambiente, para a gente poder conversar melhor, tá bom? Tô tirando aqui as fadas do Defender. Se você tem pouco Defender, não se preocupa, isso aqui é liberado com level. JP, como é que eu libero tanto Defender assim que nem você? É só questão de level, tá? Vamos lá. Quando nós temos as fadas aqui, que nós vemos aqui, ó, na primeira opção de fadas, nós conseguimos ler tudo que a fada nos oferece, tá? O que essa fada nos oferece? Elas nos oferecem atributos de ataque e HP. São as fadas que a gente mais gosta, as fadas que nos dão mais ataque e mais HP, tá? Ataque e HP fazem muito sentido no jogo pra gente, fazem muito bem a nossa build, fazem muito bem o nosso personagem. Então essas aqui são nossas fadas favoritas. Essas fadas aqui, a gente vai dar um upgrade nela, vai dar uma atenção maior nelas, tá bom? Toda vez que você clica na fada, você consegue ver aqui o bônus dela, tá? Bônus ataque, bônus de defesa. O bônus de defesa a gente não gosta muito, mas a gente gosta do bônus ataque. Todas as nossas fadas, elas têm que ser bem upadas, bem upadas.
Mas, se você for observar, a minha fada que está com bônus ataque e bônus HP, ela está nível 500. Eu dei uma prioridade nela. A minha fada que está que me dá bônus ataque e bônus defesa, eu já não upei tanto, tá? Ela está nível 400. É bom upar todas as fadas que estão no Defender. Todas as fadas que estão no seu Defender são fadas que você vai upar. Você só vai upar fadas que estão no seu Defender, ok? As outras fadas que não estão no seu Defender vão ficar nível 1 mesmo, tá? Fadas que não estão no seu Defender vão ficar no nível 1. Você só vai upar o nível das fadas que estão compondo a sua build. E muita gente mesmo, especialmente jogadores novos, pergunta o seguinte: JP, qual o melhor combo de fada? Vamos lá. Esse tipo de conversa, tá? De qual o melhor combo de fada, a gente pode ter aqui pelo recomendado, tá? As primeiras fadas que o jogo vai te dar são as aves, tá? As aves aqui, ó. Combo de admiração. Esse é o primeiro combo que o jogo vai te dar. E você que é jogador novo, você não vai conseguir ver outras fadas. JP, acabei de criar minha conta. Esse é o meu primeiro contato com as fadas. E o jogo só vai te mostrar o combo das aves. Se você vier aqui clicar no índice de fadas, você só vai ver as aves, você não vai ver esse monte de fada, tá? Por quê? Porque o jogo ainda não te permite ver o que está no futuro, tá bom? Então, qual é o melhor combo para você que está começando agora? O melhor combo para você que está começando agora é o combo das aves, tá? Também conhecido... Eita, rapaz, calma aí que o mouse deu comando sozinho aqui, roletou tudo. Então, vamos lá. O combo das aves é o primeiro combo que você vai receber e ele é o melhor combo que tem para você no momento se você é player iniciante. Então, o combo das aves ele vai te dar, tá? Ele vai te dar redução de PVP, ele vai te dar bônus HP, ele vai te dar aumento de PVP e aumento de dano. Isso é o combo, tá? Esse combo das fadas vai te dar tudo isso aqui. Isso é muito bom, porque ele te dá redução e aumento de dano PVP, te dá bônus de dano e te dá aumento de HP. Cara, esse combo aqui é maravilhoso, tá? Maravilhoso. É a melhor opção de combo que você tem. Então, quando você for olhar o seu Defender, você tem que estar com as fadas equipadas, tá? O primeiro combo que você recebe é o combo que você vai equipar. Quando você desbloquear o segundo Defender, lembrando, cara, o Defender das fadas, ele é desbloqueado por level. Então, você vai desbloquear o primeiro Defender ali no Reset 5, Reset 6, se eu não me engano, né? Então, no nível baixo. Logo em seguida, você vai desbloquear o segundo Defender. O terceiro Defender das fadas, você só desbloqueia no Reset 9. Aí no Mestre 1 em diante, cada nível Mestre você vai desbloquear um Defender novo. Cara, tem mais Defender de fada do que fada dourada, tá? Existem mais opções de Defender do que fada dourada. Então você vai usar todas as fadas do jogo no final das contas. Então não existe escolha. Então, muito inscrito vem aqui no canal e pergunta assim: JP, qual combo de fada eu devo priorizar? Cara, é tanto slot de fada que você não tem que priorizar. Você vai usar todas, tá bom? E não existe essa história de priorizar. Por que não existe essa história de priorizar? Quando você vai equipar as fadas, tá? Aqui no recomendado, você vai observar que as suas fadas elas têm estrelas, tá bom? E essas estrelas elas são upadas na sorte. Conforme você vai roletando a roleta das fadas, você vai ganhando recurso, tá bom? E você ganhando esse recurso, a estrela da sua fada vai acabar subindo. Essa estrela subindo, as porcentagens aumentam, tá? Por exemplo, o combo dos dragões aqui que vocês estão vendo, o combo dos dragões, quando ele tem menos estrelas, por exemplo, ele tá 2 estrelas aqui, o combo do dragão. Você pode ver que tem 2 estrelas ativas. Se ele tivesse uma estrela só ou nenhuma estrela, ele daria menos porcentagem de redução de dano, por exemplo. Então você sabe que quanto maior o nível de estrela, maior o nível de porcentagem que as fadas vão te dar, tá bom? E todas as fadas que a gente vai priorizar no Defender principal são fadas que dão invencível, tá bom? Ah, JP, qual é a melhor fada para ser usada como a fada principal? Porque a fada principal, ela vai ser a fada que ativa o efeito. E nós vamos dar prioridade ao
termo invencível. Quanto maior o nível de estrela da sua fada, maior o tempo de invencível que ela passa. Então, quanto mais upada a sua fada, mais tempo de invencível você vai ter. O que é o termo invencível? Você não recebe dano durante 3 segundos. Então você está jogando contra um jogador perigoso, você está jogando contra um jogador com muito dano, você usa a magia invencível e você vai anular aquele dano que o jogador te deu durante 3 segundos, tá bom? Isso aqui salva muito a gente, cara. O combo dos dragões também tem a fada de invencível, tá? A fada de invencível dos dragões é essa daqui, ó. Também te deixa invencível por 3 segundos, tá bom? Então nós vamos dar prioridade às fadas que dão invencível. Só os 3 primeiros defenders são ativados, tá? Só os 3 primeiros defenders são ativados. Deixa eu olhar aqui o bloco de notas para a gente não perder, né? Falando aqui sobre fada de cura, fada de dano e fada de suporte. Beleza. Eu ainda tô aqui nesse setor, né? No segundo setor. Vamos lá. Então, as fadas de dano, que também... O que acontece? A fada de invencível, ela também dá aumento de dano pra gente. Você observa que no momento que você está invencível, o seu ataque também aumentou. Então tem muita gente que fala assim, já ouve escrito que eu vou falar JP, eu uso fada de dano. Cara, a fada de invencível, ela também te dá aumento de dano. Então, em momento algum, seja PVP ou PVE, se torna melhor você ter outra fada. Porque as fadas que dão invencível também te dão aumento de ataque durante a sua ativação, tá bom? As fadas de dano, elas não têm um dano tão alto assim, tá? O dano de habilidade das fadas, das outras fadas, que levou algumas pessoas ao erro, não dá tanto dano. Você pode testar isso na prática. Eu já testei, eu já fiz vídeo testando em live, né? E o dano das fadas, porque, por exemplo, tem fadas que tem efeito. Deixa eu pegar aqui uma fada aqui que tem um efeito, ó. Por exemplo, essa fada aqui dá 960% de dano de ataque da fada. Então, você não vai estar batendo com aumento de ataque. Ela vai pegar o ataque bruto da fada e vai dar um dano. Esse dano é muito pouco, então não vale tanto a pena pra gente. Vale mais a pena o quê? O termo invencível. O termo invencível vai ser melhor pra gente, tornando possível que a gente bata com um pouco do nosso ataque aumentado, tá bom? Então, ó, observamos aqui, ó, aumenta o ataque do mestre em 12%, mais o ataque da fada em 24%. Então nós temos um aumento de ataque nosso bruto, tornando muito mais efetivo o dano das fadas invencíveis. Então, além de você estar invulnerável durante 3 segundos, tá? A fada vai te dar um aumento de ataque bruto, muito legal aí, proporcionando um alto dano, beleza? Então as fadas de prioridade são fadas de invencível. O que eu vi? Eu vi alguns inscritos tendo dificuldade usando essa fada aqui, ó. Essa fada, o que ela faz? Ela cura você. Então, e te dá um pouco de imóvel. Um pouco de imóvel, um pouco de cura. Mas essa fada aqui ela não é tão interessante, porque o bônus dela é HP e bônus de defesa. O bônus de defesa não faz tanta diferença assim pra gente no jogo, por causa de um status chamado ignorar defesa. Tá? Existe o status ignorar defesa, ele não é difícil no jogo, e o player ele vai bater em você como se você não tivesse defesa. Então, tornou-se a defesa inútil no game, tá bom? Então, fadas que dão defesa não são tão interessantes pra gente assim. Nós acabamos focando em fadas que nos dão, que tem mais foco em ataque e HP, ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui, eu vou seguir o roteiro aqui que eu programei com vocês, tá? Até mesmo porque eu vou deixar na descrição uma facilidade para vocês poderem clicar e ver o assunto que vocês querem, tá bom? Vamos lá, materiais e recursos, tá? Prioridades, vamos ver aqui materiais e recursos. Quando a gente fala em upar a fada, nós falamos em melhorar, tá bom? O que acontece? Existe um evento no jogo chamado Torre da Fada. Deixa eu dar uma melhorada aqui nas fadinhas, gastar esse recurso para eu mostrar para vocês aqui. Esse recurso crescimento rápido não tem para player novo, então não vou usar. Se você é nível baixo, você ainda não tem esse recurso. Esse recurso ele é aumentado com level, mas você tem aqui, ó, subir de 10 em 10, tá? Eu vou subir aqui de 10 em 10, vou tirar um pouco da animação, vou gastar esse recurso aqui rapidinho. Ó, ficou bem caro, né?
Se eu quiser pegar esse recurso que upa o nível base da minha fada, aonde eu consigo? Eu consigo na loja de cristal, comprando ele com cristal verde, tá? Eu consigo na loja da aliança, comprando com ponto da aliança. Eu consigo na expedição de fada. Expedição de fada é uma torre que todo reset libera um pouco mais de nível para você. Todo reset novo, se você é jogador de MU, você deve entender que seu personagem ele reseta várias vezes durante o jogo. Então, todo reset novo, você precisa upar o nível 100 novamente. Resetou novamente, precisa upar até o nível 100 novamente. O MU sempre teve reset, desde há 20 anos atrás, o MU tem um sistema de reset. Então, toda vez que você reseta, você ganha um novo nível de expedição de fada. Quanto maior o seu nível de expedição de fada, mais recurso de fada você ganha, tá bom? E temos a loja de fada, tá? Temos a loja de fada também, onde você pode comprar todo dia. Cara, isso aqui são recursos que você ganha todo dia com o tempo. Mas você, como você é um inscrito aqui do canal e acompanha o meu conteúdo, você já deve entender que o recurso da fada é o mais importante do jogo. Então, o que eu faço todo dia? Cara, todo dia eu venho aqui na loja, tá? Eu venho aqui na loja da fada. Eu posso vir aqui, vou vir direto na loja, tá? Vou clicar nesse diamante aqui. Vou vir aqui em loja de cristal verde. Vou vir aqui e clico aqui no máximo. Cara, todo dia eu faço isso. Venho aqui, clico no máximo e compro. E vou lá na fada e upo as minhas fadas. Todo dia eu faço isso. O jogo te dá recurso suficiente para você fazer isso todo dia. E eu venho aqui e upo as minhas fadas, tá? Eu venho aqui e upo as minhas fadas. Todo dia eu faço isso religiosamente. O jogo, sim, o jogo te dá 2 milhões de cristal verde todo dia. E todo dia eu gasto isso em fada. Todo dia. Porque, cara, o recurso de fada é o recurso que mais te dá porcentagem de ataque no jogo. Se você for olhar o seu personagem, olhar o status base do seu personagem, tá? O recurso de fada é o recurso que mais te dá porcentagem de ataque. É o recurso que mais te dá porcentagem de HP no jogo. E isso aqui é fundamental para o seu personagem. Então, quanto maior o nível das suas fadas, maior o seu nível de ataque, maior o seu nível de HP. Então, quanto maior o nível das suas fadas, mais o seu personagem bate, mais o seu personagem suporta dano. Ah, JP, qual é o milagre? Não existe milagre no jogo. O jogo ele é pura e simples matemática. Quanto maior o nível das suas fadas, maior a sua porcentagem. Maior a sua porcentagem de HP, maior a sua porcentagem de ataque. A defesa é inútil, tá? Existe o status ignorar a defesa no jogo. Ignorar a defesa, o que significa? É só vir aqui, ó, instrução do atributo e procurar aqui, ó, atributos básicos. Você pode, não, eu acho que é atributos especiais. Você pode vir aqui simplesmente e ler. Existe o status ignorar a defesa e o jogo vai te explicar, tá? Que o seu oponente vai bater em você como se a sua defesa não existisse. E não é um status difícil de conseguir. Então, upar defesa é a mesma coisa que nada. Não upe defesa no jogo. Upe ataque e HP. Seu personagem vai aguentar mais porrada e vai bater mais, tá bom? E é menos um gasto para você. Vamos voltar lá para as fadas para a gente poder raciocinar, tá? Já falei sobre recursos e materiais, tá? Já expliquei que as estrelas da fada são conseguidas aleatoriamente, roletando na roleta. Depende de sorte. Só vá para a roleta das fadas em evento. JP, como é que eu sei que está em evento de fada? Vai ter essa logo aqui, tá? Todo evento de fada dizendo o evento de que fada é. Por exemplo, esse evento de fada são das fadas SP, tá? Eu já vou entrar em mais detalhes. Vamos lá. Melhores combinações para os modos de jogo. As melhores combinações, cara, você já vai usar automaticamente, tá? De acordo com o que o jogo libera para você. Você vai observar que todo evento de fada vai liberar uma fada nova para você. Todo evento de fada libera fadas novas para você, tá bom? E você vai observar também aqui pelo índice que existem as fadas vermelhas. As fadas vermelhas, como é que funciona, tá? Você pode vir aqui lá no final mesmo, tá? Você vai observar que as fadas vermelhas, elas têm fragmentos. Você pode olhar aqui quantos fragmentos você vai ter da fada. É necessário 80 fragmentos para você ter uma fada vermelha. É necessário 80 fragmentos para você ter uma fada vermelha. O colega, um inscrito, né, inocente, ganhou um baú vermelho
dizendo para ele escolher a fada. Ele falou, JP, eu já ganhei a fada vermelha completa. Eu falei, não, meu amigo, ninguém ganha a fada vermelha completa. A fada vermelha, você ganha fragmentos dela todo evento. Todo evento de roleta, você tem a possibilidade de ganhar um baú ou um fragmento dessa fada. JP, se eu ganhei o baú, você vai ganhar um fragmento. Então, JP, eu preciso de 80 baús para conseguir uma fada. Você precisa de 80 baús para conseguir uma fada. JP, eu fui lá na roleta, por exemplo, nesse momento tá rolando o evento e eu vou gastar um pouquinho de diamante aqui, ó. Vou gastar um pouquinho de diamante azul para conseguir roletar, ó. Roletei aqui, deixa eu ver se eu ganhei, ó. Não ganhei nem fada dourada, nem fada azul. Dei azar. Vou tentar de novo. Ó, ganhei 5 fragmentos. Olha isso, ganhei 5 fragmentos da fada vermelha e nenhum dourado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, tá? Nas fadas do jogo. Vou vir aqui pro final, tá? E vou verificar a fada. Olha aqui, ó. Eu acabei de ganhar o Deus da Guerra. Então, como eu acabei de ganhar o Deus da Guerra, eu observo aqui, ó, que eu ganhei 5 fragmentos. Então, eu tenho 5 fragmentos de 80. Eu dei sorte, cara. Dei sorte. Como vocês observaram, eu roletei e não ganhei nada. Na segunda vez, eu ganhei 5 fragmentos. Eu preciso de 80 fragmentos para completar o Deus da Guerra, tá? Essas fadas vermelhas, elas são tipo uma skin que eu posso colocar em uma das minhas fadas. Exemplo para vocês. Eu posso vir aqui nessa fada e colocar a skin do Deus da Guerra nela. Eu posso vir aqui nessa fada e colocar a skin do Poseidon nela. Observe que as skins vermelhas, elas representam deuses. Poseidon, tá? Hades, Zeus, Atena, Deus da Guerra, que é o Ares, e Apolo, Deus do Sol. Todas essas fadas, tá? Todas essas skins são tipo uma fantasia que você vai equipar na sua fada principal, tá bom? Então, por exemplo, essa fada aqui, ela vai ter, deixa eu clicar nela aqui direto, tá? Quando você equipar qualquer uma divindade nessa fada, ela vai ganhar porcentagens a mais. Então, quando você colocar a skin de Zeus nessa fada, ela vai ganhar mais bônus ataque, mais bônus HP. Então é muito importante você escolher fadas que tenham mais bônus ataque, mais bônus HP para vestir o personagem, tá? Para vestir a fada. Então você vai clicar aqui nesse maisinho, tá? E vai vestir. Lembrando que você vai sempre dar prioridade às fadas de bônus ataque, bônus HP, tá bom? Sempre é prioridade. E quanto mais estrelas, melhor. Quanto mais estrelas a fada tiver, melhor. Então, qual é a melhor fada para eu vestir, né? Para eu equipar a fantasia vermelha? Eu preciso que a fada tenha mais estrelas. Eu preciso que a fada tenha mais níveis. Eu preciso que a fada tenha bons status. Como é que eu vejo o status da fada? É só você vir aqui, tá? Na primeira opção e clica na fada. Tá? Eu já mostrei, tipo assim, eu tô mostrando aqui pra você agora a melhor fada do jogo. Essa fada aqui é a melhor fada do jogo. Ela te dá invencível, ela te dá aumento de ataque, tá? Cara, melhor fada que tem é essa daqui. Então essa fada aqui com certeza é a fada que você vai equipar uma divindade. Pode ser o Zeus, tá? Pode ser qualquer divindade. JP, qual divindade que eu vou equipar na minha melhor fada? Cara, geralmente a divindade que tá mais upada, tá? A fada vermelha, assim como as outras fadas, ela tem o Startup. O que é o Startup? Vamos lá. Quando você clica aqui na fada, você tem essa opção que é chamada Startup. Conforme você upa as estrelas da fada, você ganha mais porcentagem de ataque, você ganha mais porcentagem nos atributos. As fadas vermelhas, as fantasias de divindades, né? Elas também têm o Startup. Quanto mais upadas, mais status elas vão dar. Então, como é que eu vou escolher? O meu Zeus está mais upado, eu vou vincular o meu Zeus, tá? Vou colocar o Zeus na minha ave favorita. Por que essa é a minha ave favorita? Porque ela dá invencível e dá aumento de ataque, tá? É a fada mais roubada que tem no jogo, essa daqui. Vamos lá. O jogo, ele te ajuda recomendando combos para você. O combo mais importante é o Admiração, porque é o primeiro combo que você vai ver no game, tá bom? Só deixa eu ver aqui, acompanhar com um bloco de notas sobre fadas PvE, PvP e boss. Isso aqui, tá? Esse combo de fadas vai ser suficiente para você bater em qualquer coisa.
JP, tô indo no boss. Esse aqui é o melhor combo de fada. JP, estou indo no PVP. É o melhor combo de fada. Por quê? Esse dragão, ele vai te dar invencível. Essa ave vai te dar invencível e eles são os primeiros combos que vão aparecer. Então você não tem que escolher nada. O jogo ele não abre espaço para você escolher alguma coisa, já que esses são os primeiros combos que ele vai liberar para você, única e exclusivamente. Tá bom? Então, o primeiro combo o primeiro Defender que você vai ter, você vai equipar as aves. No segundo Defender, você vai equipar os dragões, tá? E você consegue acompanhar aqui pelas recomendações do jogo. Essa recomendação aqui de fada é horrível, tá? Já tô te indicando. Por que eu vim falar sobre recomendações de fada? Porque existem recomendações ruins. Então vamos lá. Você está observando aqui que essas recomendações que envolvem fadas roxas não são tão interessantes porque nós temos recomendações melhores. Qual é o terceiro combo de fada que o jogo vai te apresentar? O terceiro combo de fada que o jogo vai te apresentar é o Descendente dos Deuses, tá? E é questão de level. Conforme você vai chegando em níveis mais altos, o jogo vai liberando novas fadas para você. Então, os Descendentes dos Deuses são o terceiro combo que você vai ter, tá? Depois dos Descendentes dos Deuses, o meu mouse está roletando aqui um pouquinho, nós vamos ter aqui o primeiro contato com as fadas SP, tá? Então nós vamos ter aqui as fadas SCP e esse combo aqui de fadas SCP não é tão legal. Ele vai liberar ele vai liberar aqui o combo da Aliança. O combo da Aliança vai ter essas fadinhas SP aqui, que também é muito bom. Você provavelmente vai ter o primeiro contato com elas no quarto Defender. O quarto Defender vai ser liberado no Mestre 1. Então você resetou, vai ter ali o reset 9, tá? No nono reset, vai ser a nona vez que você reseta. No nono reset, tá? Você vai ter o terceiro Defender. Com o terceiro Defender, você vai ter o Mestre 1. Do Mestre 1 em diante, vai liberar um Defender a cada reset. Então, no quarto Defender, você já vai ter aqui o combo da Aliança. No Mestre 2, você já vai ter o combo dos fantoches. No Mestre 3, você já vai ter a Besta Divina, tá? Lembrando que isso aqui libera de acordo com o desenvolver do jogo. Então, muita gente chega para mim para conversar sobre combo e eu falo, cara, relaxa. Existe mais Defender, existe mais opções de Defender no jogo, tá? Muito mais opções de Defender no jogo do que existe de fada. Então você nunca vai precisar escolher. Eu acho que você nunca vai precisar escolher. Porém, você tem aqui a recomendação para te ajudar. Lembrando, primeiro Defender, combo das aves. Segundo Defender, combo dos dragões. Terceiro Defender, você pode descer aqui mais um pouquinho, tá? Descendente dos deuses. Depois você desce mais um pouquinho, você vai começar aqui a achar combos melhores, ó. Combo da Aliança também vai ser muito bom para vocês, tá? E combo dos fantoches, depois Besta Divina e depois Ocultação. Cara, o jogo veio lançando mais fadas porque o jogo liberou muito mais Defender, tá bom? São fadas ótimas, cara. Lembrando, só reforçar alguns pontos de dúvida dos inscritos com vocês. Cara, pontos em que o inscrito tem muita dúvida. JP, como é que eu consigo essas fadas vermelhas? Cara, as fadas vermelhas você vai conseguir roletando, assim como eu roletei há um tempinho atrás aqui no vídeo. Conforme você roleta, você ganha fragmentos. São necessários 80 fragmentos para você montar uma fada vermelha, tá bom? Essas fadas vermelhas são fantasias que você equipa nas suas fadas. Então vamos supor, ó, finalmente completei o Poseidon com os meus 80 fragmentos. Completei o Poseidon, eu posso vir aqui no Defender e equipar o Poseidon na minha fada, tá? Isso aqui é um slot de fantasia. Eu vou equipar o Poseidon aqui, a minha fada vai ficar com a aparência do Poseidon, a minha fada vai ganhar mais porcentagem de ataque, vai ganhar mais porcentagem de vida, a minha fada vai ganhar novos benefícios, tá? Cada fada vermelha tem um benefício exclusivo, tá bom? Então, por exemplo, o Poseidon, ele vai te dar uma aura de invencível, tá? Concede a 2 aliados invencível também. O Poseidon é muito legal. Vamos lá, o Hades, ele vai te deixar invisível, tá? Ele vai te deixar invisível e você não recebe dano nenhum. Você não recebe dano porque você vai ficar invisível por 3 segundos. Você vai literalmente sumir no mapa. Você pode vir aqui e clicar e ler o que todos eles fazem. Por exemplo, o Zeus,
ele te deixa imóvel. O que é o status imóvel? Status imóvel é quando você não pode ser controlado, mas você recebe dano. Eu não gosto de usar os Zeus. Eu não gosto de usar os Zeus porque você fica imóvel, mas você recebe dano. Você vai entender que numa guerra, tá? Existem eventos de guerra que vão ser 50 players batendo em você e você não vai tancar dano de 50 jogadores, tá? Você não aguenta dano de 50 jogadores. Ainda mais que vão ser 50 jogadores de alto nível. Então você precisa muito mesmo estar invulnerável, que é o Hades. O Hades vai te deixar invisível, você consegue passar pela galera sem apanhar. O Zeus vai te deixar invencível, você consegue passar ali sem tomar dano. Então eu tenho aqui personagens, por exemplo, a Athena. O que a Athena faz? A Athena dá a bênção da guerra. Durante a bênção bloqueia o dano. Então, cara, você não vai tomar dano se você estiver usando a Athena durante 3 segundos. Vamos lá. O Deus da Guerra. Deus da Guerra, por 3 segundos, já anexa efeito Espírito da Guerra em membros. Também você vai tomar dano se você usar o Deus da Guerra. Deixa eu ver o Deus Sol. Deixa eu ver o Apolo. O Apolo ainda não tinha visto que o Apolo dá. Absorve 100% do dano e é imune a efeitos. Ó, o Apolo é maneiro, hein? Você fica... O Apolo tá te dando um invencível também, tá? E tá te deixando imune a efeitos. Isso é muito legal, cara. Muito legal. O Apolo é novo, tá? Pelo menos pra mim é novo. Lançou recentemente, eu ainda não tinha me atentado. As fadas que eu mais gosto são o Poseidon e o Hades, tá? São as 2 fadas que eu mais dou prioridade. Agora você pode usar o Deus Sol também. Lembrando, cara, que para você ter o direito de escolha, você tem que ter dado sorte na roleta. É apenas sorte na roleta, tá? Ou questão de tempo. Questão de tempo. JP, se eu quiser comprar, cara, o que você vai ter que comprar vai ser comprar mais giro, gastar dinheiro, tá? Gastar dinheiro comprando mais giro para você roletar mais e tentar pegar mais fragmentos. É a forma de você chegar lá mais rápido. Gastando dinheiro. Você vai literalmente comprar diamante dourado para ficar roletando aqui, tá? Ou você vai ter que ir lá na loja. Tem aqui na loja. Quando você vem aqui na loja, você consegue vir aqui nessas lojas limitadas ou loja especial, tá? Aqui na loja especial ou na loja limitada, você consegue muitas das vezes comprar pergaminho para roletar as fadas, tá bom? Então, cara, você vai ter que gastar dinheiro e não é barato, tá? Então, e nem vale tanto a pena assim você gastar dinheiro com fadas. É melhor você guardar recurso, esperar um evento de fada e roletar, tá bom? Vai ser muito melhor para você, você vai ter muito mais resultado dessa forma, ok? Deixa eu ver, então eu acho que eu atingi todos os pontos de explicação da fada, né? Expliquei para vocês a importância das fadas. Fada é uma das coisas mais importantes no jogo para você upar. Todo o seu cristal verde tem que ser gasto nas fadas. Como desbloquear e equipar as fadas? As fadas são desbloqueadas na roleta, tá? Na roleta das fadas, e você vai equipá-las no Defender, tá? Quanto mais você ganhar aquela fada repetida, mais você consegue dar startup naquela fada. Então, fadas com startup mais avançado te dão mais bônus ataque, mais bônus HP, etc e tal, tá bom? Tipos de fadas e seus efeitos. Cara, nós vamos dar prioridade às fadas que dão invencível. Eu já mostrei para vocês as principais fadas. As únicas fadas que você vai usar o efeito são as fadas que dão invencível, tá bom? E são as 3 primeiras fadas, os 3 primeiros defenders. As fadas principais têm que ser fadas que te dão invencível. Lembrando que quando você equipar a skin divina na sua fada, ela vai assumir o efeito da divindade. Então eu te aconselho divindades que te deixam imunes a dano, tá bom? Upando e evoluindo fadas. Upar a fada, você vai ganhar recurso toda semana fazendo eventos diários, tá? E eu te aconselho a gastar um pouco do seu cristal verde comprando o recurso da fada. JP, como é que é? Você vai vir aqui, ó, na loja de cristal verde, vai vir aqui e vai comprar, tá? Vai comprar. Pode comprar à vontade, cara. Eu acho que você nunca vai ficar full. Isso no recurso de fada é um requisito para você passar de nível, tá? Fada, alma, tudo isso é recurso para você passar de nível. Então não adianta. Se você não tiver gastando o seu cristal verde em fadas, muito provavelmente você não vai nem conseguir passar de level futuramente, tá bom? É um requisito também. Então vamos lá, evoluindo.
Melhores combinações e dicas para os modos de jogo. Melhor dica que eu posso te dar é use fadas de invencível, tá? Recomendação de fada, você pode clicar aqui em recomendação. O primeiro combo que você vai usar é o primeiro combo que o jogo te dá, tá bom? Você consegue ver aqui o combo. Você vai dar preferência a essa ave roxa, tá? Essa ave roxa é chamada Céu Escaldante. Ela é muito interessante, é uma das principais, é uma das primeiras fadas que você vai ver no jogo e é a principal fada que você vai levar para a vida no jogo por conta do seu aumento de ataque, por conta do seu bônus HP. Muito provavelmente vai ser a primeira fada que você vai ter o máximo de startup, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal com essa fada no máximo. Minha conta principal tinha essa fada no máximo, né? Tem, na verdade, tem essa fada no máximo e level máximo. Então, para quem não sabe, o level máximo da fada é level 600 e essa fada ela chega a 5 estrelas e ela fica muito forte. Muito provavelmente vai ser a sua primeira fada a ficar no máximo e ela é uma fada maravilhosa, ok? Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Chegamos aqui ao fim. Tudo isso que eu mostrei para vocês, tudo isso que eu expliquei, vai resolver o seu PVP, o seu PvE e vai te dar um ótimo dano em boss, tá bom? Lembre-se de focar bastante na sua fada, reforçando que fada é o recurso mais importante do jogo, tá bom? E eu me despeço de vocês por aqui. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Tamo junto, forte abraço e não esquece de deixar o like, hein? Tchau, tchau.